Olá pessoal, eu quero falar um pouquinho dessa carta que eu recebi aqui no centro do Rio, no dia 10 de outubro desse ano, de 2023. Sabe muito bem o que aconteceu no dia 7, né, desse mês de outubro, né? O grupo terrorista Hamas entrou no território israelense. Não sabe por que e como isso aconteceu, né, porque o militar de Israel é muito bem organizado, mas eles conseguiram burlar isso. Entraram, decapitaram bebês, estruparam mulheres, mataram a sangue frio famílias inteiras dentro do seu quarto, fizeram uma verdadeira ruaça, aterrorizante. Nem convém entrar nos detalhes do que eles fizeram, e levaram muitos reféns. E a gente sabe muito bem como isso chocou o mundo, chocou a todos nós, né? A tamanha crueldade. Aparentemente foi algo que demorou tempo para eles poderem se organizar, o grupo terrorista, né? Uma vez que estava aí há anos de uma, vamos dizer assim, de uma tranquilidade, entre aspas, de uma falsa paz, né? E eles arquitetaram muito bem tudo isso, e junto com esse ataque que mataram centenas, só numa festa rave que estava acontecendo, pessoal, foram mais de 250 pessoas assassinadas, jovens assassinadas, entre eles brasileiros, né? Fora as pessoas que estavam no kibbutz, não é isso? Quer dizer, que são centros comunitários, que um ajuda o outro, né? Moradores, eles entraram assassinando a sangue frio e levaram vários reféns, né? E eu chego no centro do Rio e me deparo com essa carta que eu vou ler para vocês aqui. Nota de apoio irrestrito à brava resistência palestina, ou seja, não é grupo terrorista que assassina bebês, é brava resistência palestina. Neste sábado, 7 de outubro, fomos surpreendidos por uma grande histórica virada da resistência palestina. Resumindo, assistimos um épico levante das forças de resistência contra os territórios e as forças militares do ocupante colonizador, revelando sua fragilidade. Eles colocam como uma vitória do grupo, naquele dia que eles fizeram todas aquelas atrocidades. Os bravos combatentes chegaram a ocupar e controlar vários assentamentos de colonos judeus e bases militares israelenses, ou seja, não são terroristas, são bravos combatentes. A situação caótica de sofrimento vivida pelos palestinos, eles que são as vítimas, serviu de combustível para enfrentar o algoz que prende crianças, rouba suas terras e casas e conta com o apoio condicional do imperialismo, ou seja, e Israel, que conta com o apoio dos Estados Unidos, eles são os algozes. A brava ousadia, sempre motivada pelo direito à própria terra, restaura a dignidade e reescreve a história. Decapitar bebês, matar mulheres indefesas, idosos que até inclusive foram sobreviventes do Holocausto lá de Hitler, que matou milhões de judeus, eles chamam de brava ousadia e dignidade do povo palestino. Eu só estou falando isso para vocês, pessoal. Se vocês quiserem, eu posso até tirar uma foto de alguma maneira. Quem quiser, eu mostro essa carta aqui para vocês verem até onde vai a loucura humana, a loucura da mentalidade humana. Eu não sou especialista em história, mas eu posso colocar para vocês algum link de pessoas que são especialistas, tá? Se aquela terra não fosse historicamente ocupada pelo povo de Israel há 3.000, 2.000 anos atrás, com certeza a ONU nunca teria dado o direito a Israel se tornar novamente uma nação em 1948. Todo mundo sabe que essa nação ela fez história na humanidade. Todo mundo sabe que as três principais crenças, religiões do mundo vêm daquele território, vêm do meio judeu. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que tem história, muita história. E todo mundo sabe também que naquele meio árabe, a única nação que está ali concentrada, que é muito pequenininha, que é a nação de Israel, territorialmente falando pequena, é a única nação democrática no meio daquele povo. Então, esse povo que grita "Viva o Hamas", esse povo que apoia, né, a ação, principalmente do Irã, que é declaradamente
inimigo de Israel e que apoia militarmente e com dinheiro esses grupos terroristas como o Hamas, né? Gay lá é, morto, tá? Mulheres lá elas não têm os mesmos direitos que os homens, não, tá, pessoal? Então, se você parar para pesquisar, você vai ver uma grande diferença. Agora, Israel, vai ver Israel, né? Gays têm direito a se manifestar, eles têm passeatas, tá? Mulheres têm direitos, tá? É um país democrático completamente diferente daqueles que estão ao redor dele, pessoal. Então, é um país que, desde que reocupou aquele território em 1948, depois de todo o massacre que eles viveram, eles eram aí mais de 15, 16 milhões, pessoal, tá? Bem mais. E 6 milhões deles foram assassinados na Segunda Guerra Mundial. E depois disso, depois de todo esse sangue derramado, a ONU deu direito a eles de ocuparem. Eles estavam espalhados por todo o mundo, pessoal. E ainda hoje, por isso, que existem milhões deles espalhados pelo mundo. Porque eles ficaram mais de 1.500 anos sem terra, né? A terra que eles ocupavam antes, né? Eles ficaram sem essa terra muito mais de 1.500 anos e reocuparam agora no século XX. Então, quem viveu lá em 1948, 40, pegou isso, né? Pegou esse fato histórico. Os partidos de esquerda, para você que não sabe, inclusive o nosso atual presidente, ele foi a esse território alguns anos atrás, enquanto estava no seu primeiro ou segundo mandato, e ele se recusou a colocar flores, tá, no túmulo dos judeus assassinados na Segunda Guerra Mundial, mas colocou flores no túmulo do Yasser Arafat, o líder palestino, né? Ou seja, ele declaradamente sempre apoiou e apoia até hoje países, né, com esse regime, como é o Irã, por exemplo, que é declaradamente inimigo de Israel. Então, pessoal, é para a gente poder pensar, é para a gente poder analisar. E os grupos de esquerda se recusam a chamar o Hamas de grupo terrorista. Terrorista para eles é o pessoal que entrou lá no dia 8 de janeiro, em Brasília, né? A maioria, centenas de pessoas ficaram do lado de fora, mas uma parte entrou e quebrou tudo. Esses são os terroristas, que não usaram armas e que não mataram ninguém para tomar poder, mas quebraram. Então eles são os terroristas. Agora o grupo que assassina crianças, bebês, assassina mulheres indefesas, idosos indefesos, leva pessoas reféns, estrupa, eles se recusam a chamar de terroristas. Pessoal, vamos usar a inteligência, vamos acordar, ok? Um abraço, Deus abençoe a todos.